Boa noite, então, a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, recebendo cada um para essa conversa que vamos ter sobre as nossas defesas, a origem das nossas defesas. E eu vou começar me apresentando. Eu sou Andréa Miranda, sou psicóloga clínica, sou psicoterapeuta corporal, sou psicoterapeuta Body Dynamic, membro da equipe de professores internacionais do Body Dynamic International e sou coordenadora do Body Dynamic International no Brasil. É, Vamos então começar essa conversa falando sobre a segurança como sendo uma força propulsora da civilização. Ela é A busca pela segurança é uma das coisas mais importantes na vida, né? Desde os primórdios, onde nos procuramos nos juntar e nos agrupar, né, com outros seres humanos na tentativa de nos tornarmos mais seguros, na tentativa de que em grupo, em bando, pudéssemos ter maiores chances de lidar com os predadores, com outros grupos de humanos, com os desastres naturais, ou seja, nos tornarmos mais seguros para sobreviver, né? Então, a segurança ela está desde o início da civilização determinando o nosso comportamento. Ela também vai estar presente no início da nossa vida, como sendo um dos elementos mais importantes que buscamos. Ela é mais importante até mesmo do que a felicidade, à medida que, para que possamos ter uma vida feliz, é importante que o elemento segurança esteja presente. Então, no início das civilizações, no início da nossa vida, nós buscamos pela segurança como sendo um dos elementos realmente mais importantes. Para o Bodynamic, o sistema Bodynamic desenvolvido pela Lisbeth Marcher na Dinamarca há mais de 40 anos, a segurança ela está apoiada no equilíbrio entre dignidade e conexão mútua. É nesse contexto que se encontra esse grande elemento, a segurança. Então, o que seria dignidade para o sistema Bodynamic? A dignidade é aquela força que está altamente e profundamente conectada com a nossa autoestima, com o nosso alto valor e com a nossa individualidade. E a conexão mútua é a nossa busca por respeitarmos a nossa ética profunda, nossas normas, os nossos valores e o nosso pertencimento, a partir da conexão com o outro, o nosso pertencimento ao bando, né? E a gente faz coisas incríveis para administrarmos esse equilíbrio entre dignidade e conexão mútua. A questão é quando, na busca pela segurança, nós temos que abrir mão, seja da dignidade, seja da conexão, para que a gente possa adquirir o que for possível da segurança naquele contexto, né? Então, quando a gente abre mão da nossa dignidade para pertencer àquele bando, aquele grupo familiar ou de amigos, e com isso deixamos a nossa individualidade de lado, né? Abrindo mão de quem realmente somos para estar fazendo parte daquele grupo, daquele bando. E outras vezes, a gente pode abrir mão da conexão com o outro, a gente pode se isolar em relação ao grupo para proteger o máximo possível da nossa dignidade, né? Quem aqui nunca viveu isso? Quem aqui nunca passou por cima da sua individualidade, né, da sua forma de ser, para se adequar às expectativas que a família espera e tem sobre nós, ou que aquele grupo de amigos, ou que aquela relação, né, com o parceiro, com a parceira, ou até mesmo no trabalho. E com isso, a gente deixa de lado um tanto da nossa dignidade, da nossa individualidade, daquela pessoa que realmente eu sou, no sentido mais profundo dessa expressão, para estar pertencendo àquele grupo. E com isso, me sentir seguro. Ou o contrário,
Quem aqui nunca se afastou, se isolou, se distanciou de um determinado grupo para se proteger no máximo que for, na medida do possível, da sua dignidade, cortando a possibilidade de conexão com o outro, de conexão naquele grupo? A questão é que quando a gente abre mão da dignidade ou da conexão mútua, para ter a segurança, a gente não tem uma segurança verdadeira. A gente tem uma ilusão de segurança. Porque a segurança, dentro dessa perspectiva, ela vai se dar, de fato, no equilíbrio entre dignidade e conexão mútua. Ou seja, sendo quem nós somos, no sentido mais profundo da palavra, seguindo as nossas normas e valores e sustentando a nossa dignidade e ao mesmo tempo pertencendo ao outro, ao grupo, ao bando, ao mesmo tempo em conexão com as outras pessoas e ao mesmo tempo é, sustentando, né, quem somos naquele campo de interação. É nesse lugar que realmente a segurança vai estar existindo numa dignidade e conexão mútua no equilíbrio dinâmico entre essas duas grandes forças propulsoras, porque, no fundo, a dignidade não existe sem conexão mútua, e a conexão mútua não existe sem a dignidade. Né? Uma pessoa que possa se isolar, que tem que se isolar, né, para sustentar a sua dignidade, ela vai terminar caindo na arrogância, né? Porque a conexão com o outro não está ali balizando a minha forma de ser. E, de outra forma, a conexão mútua sem a dignidade termina nos jogando para a escravidão, né? Quando fazemos qualquer coisa para pertencer naquele bando, né, familiar, ou de amigos, ou do trabalho, deixando de lado quem realmente somos, terminamos caindo numa escravidão. Então, a dignidade e a conexão mútua estão intrinsecamente ligadas, uma não existe sem a outra, e elas fazem parte de um equilíbrio altamente desafiador. Né? Por esse motivo, os pilares fundamentais do Body Dynamics são justamente dignidade e conexão mútua. São esses dois pilares que sustentam toda a construção desse sistema, onde se considera que uma relação saudável tem que estar sendo balizada pelo equilíbrio dinâmico entre dignidade e conexão mútua. Também nesse sistema, a dignidade e a conexão mútua são colocados como a base do desenvolvimento infantil saudável. Uma criança, para se desenvolver de uma forma consistente, de uma forma saudável e se tornar um adulto apto a lidar com os desafios da vida, ele precisa crescer num ambiente onde caiba a dignidade dele na conexão com os cuidadores. E quando a criança tem essa base sólida, ela se torna um adulto que, mesmo tendo essa base sólida dentro de si, vai ser diariamente desafiada nessa dança dinâmica entre esse equilíbrio, né, altamente dinâmico e desafiador, que é a dignidade e a conexão mútua. Né? Então, dançar com o outro, sustentando quem nós somos e, ao mesmo tempo, mantendo a conexão com o outro. Eu considero que é justamente essa dinâmica uma das grandes belezas da vida. É estarmos no mundo e nas relações, sustentando quem realmente nós somos e em conexão com o outro. Eu acredito que é a partir daí que a gente se trabalha nas nossas profundezas, né, e nos desenvolvemos, né, como seres humanos que somos e sociais que também somos. Então, um grande problema vai se colocar quando a criança se vê tendo que escolher entre dignidade e conexão mútua. Né? Então, para que ela possa ter o que for possível da conexão com o cuidador, ela abre mão de um tema que seja precioso a ela. Ou, quando ela não abre
mão desse tema que seja precioso ao desenvolvimento dela e, portanto, à sua própria dignidade, ela se fecha para a relação com o cuidador. E a gente vai ver dentro do modelo dos 7 estágios do desenvolvimento, desenvolvido pelo Bodynamic, como é que isso pode acontecer? Considerando que o Bodynamic trabalha com uma janela dos 7 estágios de desenvolvimento, que vai desde a gestação até a adolescência. Então, é uma janela bastante expandida, né? Onde foi estudado, né? Foram estudados cada etapa desse desenvolvimento dentro dessa janela, onde se encontrou 7 etapas onde existe um tema central relacionado a um direito fundamental, e esse direito fundamental vai estar intrinsecamente ligado à dignidade da criança, né? Então, o primeiro estágio seria o da existência, que o grande tema e o direito fundamental é o direito de existir, que vai pegar a faixa da gestação aos 3 meses de vida, e de fato a criança ela está lutando, né, por esse direito, ela está se agarrando literalmente a esse direito. Então, a sua dignidade vai estar toda sendo montada a partir desse direito de existir na conexão com o outro. O segundo estágio é o estágio da necessidade. Interessante observar que o nome de cada estágio vai estar coincidindo com o tema central de cada etapa do desenvolvimento. Então, aqui no Bodynamic, o foco não está na doença, o foco está na saúde, o foco tá nos recursos, porque foi assim que esse sistema foi desenvolvido, a partir da observação de crianças saudáveis, e não a partir do cliente no consultório, né? Somado a uma grande pesquisa, né, que a Lisbeth desenvolveu, liderou com uma equipe, à frente de uma equipe dos seus colaboradores, onde houve nessa pesquisa se localizou, né, os diversos temas centrais do desenvolvimento e habilidades psicológicas no corpo. Então, voltando aqui nesse nosso modelo, né, do desenvolvimento, a necessidade vai estar ocorrendo entre 1 mês e 1 ano e meio, e o grande tema central e o direito fundamental nessa época de vida do bebê é o seu direito aos ritmos e às suas necessidades. Então, a sua dignidade vai estar diretamente ligada a ela estar podendo pulsar, explorar, ser apoiada e ser encontrada no seu ritmo e nas suas necessidades. Uma outra fase é a seguinte, da autonomia, que vai dos 8 meses aos 2 anos e meio, onde a criança está engateando e começando a andar. E o direito fundamental dela, assim como tema central dessa etapa, é a autonomia, o direito aos seus impulsos e às suas curiosidades, onde ela está saindo da simbiose para explorar o mundo a partir daquilo que vem de dentro dela, os seus impulsos e a sua curiosidade. A etapa seguinte é a etapa da vontade, que vai entre os 2 e 4 anos, onde a criança está completamente voltada para a sua força, para a sua potência, né? Explorando e adquirindo novas habilidades, com mais força, com mais músculos sendo utilizados. Esse é o grande tema, e a sua dignidade vai estar diretamente relacionada com a descoberta nesse contexto da minha potência. A etapa seguinte é o amor e sexualidade, que vai acontecer entre 3 e 6 anos, e o direito fundamental, o tema central desse estágio, é o direito de integrar o amor à sexualidade. E, novamente, é aqui que se apoia, que se ancora a dignidade da criança, em torno da exploração desse grande tema vivido nessa faixa etária. E aí, indo para a etapa seguinte, é a etapa da opinião, que vai ocorrer entre 5 e 9 anos de idade, onde o tema central, ou o direito fundamental, seria o direito de integrar, de formular e de integrar as suas próprias opiniões, né? Nessa fase, a criança está altamente voltada para as habilidades cognitivas e está totalmente voltada para essa construção
cognitiva, né? De elaborar, de expressar as suas próprias opiniões. E, finalmente, a solidariedade performance vai acontecer entre 7 anos e 12 anos, e o direito fundamental, o tema central nesse estágio é o direito de poder ser muito bom em alguma coisa, na sua performance, em uma determinada habilidade, e, ao mesmo tempo, continuar pertencendo ao grupo, podendo viver a solidariedade dentro daquele grupo, né? Então, esses são os 7 estágios seguidos da adolescência, onde, dentro desse modelo, a criança ou adolescente vai estar vivendo todos esses sistemas de uma forma caótica, para que ela possa fazer a sua própria integração e, a partir daí, seguir para a fase do jovem adulto com uma personalidade já desenhada a partir da sua travessia nessa linda jornada do desenvolvimento que cada um de nós vivemos, né? E onde o exercício da dignidade e a conexão mútua são centrais e fundamentais na construção dessa nossa personalidade, né? Então, a gente vai agora ver cada uma dessas etapas e como que a dignidade, essa dança entre a dignidade e a conexão mútua podem ser quebradas, né? Pode ser quebradas, quebrada cada uma, e como que a criança vai desenvolver defesas, né, em compreendendo as nossas defesas a partir dessa quebra tão importante na construção da sua personalidade. Então, a gente vai estar voltando agora e dando um zoom, né, na fase da existência. Como eu já falei, vai estar acontecendo entre o período da gestação e os 3 primeiros meses de vida. Então, nessa fase, o bebê ele está lutando, né, pela sua sobrevivência, pela sua existência. Ele precisa profundamente se sentir amado, protegido, assegurado, amparado pela mãe, pelo cuidador, no seu direito de existir. Isso desde a barriga, ele literalmente está sendo sustentado, né, amparado, protegido, amado, e depois que ele nasce, ele precisa que o cuidador assegure ele, né, desse direito de existir. E essa é dessa forma que se dá a dança entre a dignidade, no direito de existir, na conexão com a mãe, com o cuidador, ali provendo, cuidando, amando, sustentando esse direito, né, com toda a sua força e com toda a sua intensidade, né, garantindo que o meu bebê, né, esse bebê, vai viver, né, eu estou aqui sustentando ele. E quando é que essa dança ela pode ser quebrada? Como essa dança pode ser quebrada? Um exemplo é quando essa mãe, esse cuidador, ela se encontra de uma forma prolongada vivendo situações de estresse. Seja porque o casamento está em crise, seja porque existe uma tensão familiar, né, na casa ou onde for, seja porque ela está doente. Então, esse bebê, né, tão no início da vida, quando se vê no contexto onde existe a presença do estresse, ele vai estar decodificando, ele vai estar experimentando, né, esse estresse como sendo uma grande ameaça à sua existência, uma grande ameaça à sua vida, né? Porque a terra que eu estou me apoiando, mãe, né, na maternagem, ela está instável, que seja emocionalmente, mas produzindo uma química, né, coerente com esse estado do estresse. E isso, para essa criança, é de uma profunda ameaça, mesmo no pós-nascimento, né, e principalmente no início da vida. E aí ela vai ter 2 formas básicas de se proteger, de se defender. No Body Dynamic, dentro de cada uma dessas etapas do desenvolvimento, a Elizabeth chega à descoberta, né, de que dentro desse modelo existem sempre 2 padrões básicos de defesa,
E existe a terceira possibilidade, que é a forma equilibrada, onde a criança foi atendida, foi encontrada, né, no seu tema central, no seu direito fundamental, e por isso ela passa por aquela faixa de idade, sem necessariamente desenvolver grandes defesas para lidar com maiores ameaças. Então, seria aquela posição equilibrada. Mas dentro de cada estrutura vai ter uma posição mais precoce e uma posição tardia, dentro de uma posição que vai ter a ver com a defesa utilizada, com as estratégias de defesa utilizadas dentro daquela faixa etária. Então, dentro da existência, as duas modalidades básicas de defesa seriam a mental, o emocional, onde o mental ainda dentro do útero da mãe, ou no pós-nascimento, nos primeiros dias, se ele se vê ameaçado, porque essa mãe está estressada, porque o ambiente onde ele vive está tumultuado, qual é a defesa dele? É se recolher, é subir. Né? Então, ele está dentro do útero da mãe, a energia está descendo, né? Está sendo incorporada, está sendo encorpada. Ele vai se recolher no mundo das ideias, ele vai se recolher no mundo dos pensamentos, ele vai se recolher em atividades mais mentais. Então, ele vai se tornar aquela pessoa que o contato com o outro vai ser muito mais mental. Muito mais através dos pensamentos, muito mais através das ideias. São pessoas que se tornam pessoas altamente criativas, têm ideias incríveis, mas vão ter dificuldade de executá-las que eles vivem no mundo das ideias. A segunda possibilidade, e aqui no mental, ele vai estar defendendo o quê? A dignidade, ele vai estar abrindo mão da conexão, né, com aquela mãe, com aquela terra, para se agarrar à sua própria dignidade, no direito de existir, protegido lá dentro da caverninha, né? Lá dentro, né, da cabeça, dos pensamentos, do mundo das ideias. A segunda possibilidade de defesa, quando essa dança entre dignidade e conexão mútua é quebrada, é quando a criança ela já está é mais garantida no seu direito de existir, mas algo acontece, essa criança, essa mãe começa a trabalhar, ou entra uma babá, ou que não tem tanta habilidade, ou ela fica na casa da avó, que não tem tanta habilidade, e essa criança se vê tomando esse susto de uma forma continuada de que aquilo que ela tinha deixou de existir. Então, qual é a defesa dela? Uma é nem vir, e a outra, que já está aqui, é agarrar. E ela vai agarrar, ela ainda não sabe agarrar com as mãos, então ela vai agarrar com os olhos. Então, o emocional é aquele que se agarra com os olhos no contato com o outro, é aquele que se agarra às experiências emocionais, diferente do mental, que vive nas experiências mentais do raciocínio lógico, o emocional ele vai adorar o contato físico e vai se agarrar às experiências emocionais. Muitas vezes perdendo a lógica e a relação de causalidade, porque ele está na onda das emoções. Então, eles são opostos nesse sentido, enquanto que um está se agarrando nas ideias, o outro está se agarrando no contato emocional com o outro, na sua experiência, né, no universo das emoções. Então, se por um lado eles são opostos, por outro lado eles se atraem profundamente, porque um tem o que o outro não tem. Então, é muito comum no consultório eles aparecerem na versão de um ou do outro, num desencontro, né, a partir de uma linguagem que é oposta. Então, que um quanto mental pode falar, olha, eu tenho pensado muito em você, em vários momentos do meu dia eu me pego pensando em você, então eu concluo que você está se tornando uma pessoa muito importante para mim. Essa seria uma forma do mental expressar, né? Já o emocional iria para uma expressão muito mais intensa e falaria: eu estou completamente apaixonada por você, eu não vivo mais sem você. Então vejam o tamanho, né, do barulho, né, causado por uma forma tão oposta, tão diferente de se relacionar. Então aqui no consultório a gente precisa usar o Google Tradutor, né, para o mental que está
né, se sentindo, trazendo um conflito no casamento, no namoro, na relação, ou para o emocional que está se sentindo abandonado porque o mental ele coloca uma certa distância emocional, porque ele está vivendo, né, num mundo, na toca dele, repleto de ideias. Então a gente precisa traduzir aqui a gente não está falando, não trata-se de quem gosta ou quem não gosta, trata-se de formas diferentes de expressar e de vivenciar esse amor, né? Os afetos. Então, aqui seria um super resumo do primeiro estágio, como a quebra da dança entre dignidade e conexão mútua podem causar diferentes estratégias de defesa. A gente está falando sempre de duas. E como que isso pode se apresentar no adulto que teve questões lá no início da vida? Vamos passar agora para o segundo estágio, que é o estágio da necessidade, que vai estar acontecendo entre um mês e um ano e meio. E nesse estágio, a criança ela está descobrindo como é que é viver dentro daquele corpo, com aquele ritmo, qual é o ritmo dela, está descobrindo qual é o ritmo dela. Está descobrindo como é que é viver no ritmo do sono, da fome, da sede, do cansaço, do descanso, no ritmo da. Ele vai estar convivendo o aparelho digestivo dele se adaptando ao leite materno, com cólicas, onde ele vai ser atendido ou não, socorrido ou não, de uma forma adequada ou não, ser encontrado ou não nessa grande exploração, né, nesse grande aprendizado de como é que é viver no meu corpo. E interessante que as próprias cólicas tão frequentes, né, no bebê dessa idade estão justamente falando dessa adaptação desse bebê àquele leite materno e que, mais uma vez aqui, a gente vê essa dança entre a dignidade do direito aos seus ritmos e necessidades e na conexão profunda, né, com a mãe, com o cuidador, ao ingerir aquele leite, aquele alimento que vai para além do leite, mas do amor, do afeto, da forma de cuidar, da forma de traduzir cada choro específico do seu bebê. Então, aqui, mais uma vez, essa dança se apresenta e como é que essa dança vai se quebrar? Essa dança pode se quebrar quando essa cuidador não está ali disponível para atender a criança na sua demanda, quanto ao seu ritmo e necessidades, e ela simplesmente não é encontrada. Ela chora, ela pede, ela estica o bracinho e ela não tem o outro ali disponível, né, para ela. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é ter o outro ali disponível, o cuidador ali disponível, mas interpretando de uma forma equivocada. Ao invés de dar o colo, vai dar a mamadeira. Ao invés de dar o colo, vai dar um brinquedinho, vai dar um biscoitinho para a criança ir brincando, se distraindo. Então, o cuidador está ali para ela, mas não está conseguindo decodificar a linguagem corporal e emocional daquela criança. Então, aqui é quando vai estar acontecendo a quebra entre essa dança de conexão mútua em torno do tema central, o direito aos meus ritmos e necessidades, e a forma, as estratégias de defesa que podem ser desenvolvidas aqui, novamente, duas, né? No primeiro momento, quando a criança não é nem enxergada e nem encontrada na sua expressão, né, de demanda, né, da sua necessidade, que pode ser colo, pode ser sono, pode ser cansaço, ela vai abrindo mão da dignidade dela para ter o que for possível do contato com o outro. Isso vai fazer com que essa criança vá colocando, vá desenvolvendo o seu ponto de referência no outro e não dentro de si, como deveria ser. Então, se a mamãe, o cuidador, o papai, está expressando assim o assado, eu tenho que ficar quietinha, porque senão eu vou deixar de ser amado, eu não vou ter ele para mim. Claro que isso é um pensamento organizado, né? Mas a criança vai estar vivendo isso nessa tentativa de ter o que for possível do contato com o outro, se tornando, portanto, aquele adulto que a referência vai estar no outro. Se tá bom para você, tá bom para mim.
Se minha família está feliz, eu estou feliz. Será que vocês conhecem pessoas que funcionam assim? Será que aqui, né, quantos de nós não funcionamos assim? Se está bom para o outro, está bom para mim. Você escolhe em que restaurante a gente vai comer. Você escolhe o filme de hoje, né? Para mim está bom. Está bom para você, está bom para mim. Então aqui seria o desesperançoso que abre mão da dignidade para ter o contato com o outro na medida do possível, né? A segunda possibilidade seria aquele que luta pela sua dignidade, empurrando a conexão, empurrando o outro, empurrando a possibilidade de uma relação com o outro. Então, é aquela pessoa, a criança que até tinha um cuidador ali atento, mas não foi adequadamente codificada nas suas mensagens. Ao invés do colo, ela tinha um biscoitinho, ela tinha mamadeira, ela tinha o chocalhinho. Então, essa criança vai aprendendo que, vai tendo a experiência de que não adianta eu me expressar, porque eu sempre vou vou receber aquilo que não é o que eu preciso. Então, vai se tornar aquele adulto desconfiado, vai se tornar aquele adulto crítico, que sempre vai ter uma crítica como pano de fundo. Mesmo quando o jantar é perfeito e todo mundo estava muito feliz e foi um encontro maravilhoso, mas a sobremesa eu acho que demorou tanto para chegar, né? Mesmo que o curso tenha sido maravilhoso, o coffee break bem bacana, mas o cafezinho estava frio, podia estar mais quentinho, estava fraco, podia estar um pouquinho mais forte. Então, é assim, ela não vai e não pede para fazer um cafezinho mais forte, ela vai e não pede para uma sobremesa mais rápida para ser logo atendida. Ela, ela não fala o que ela precisa, porque no fundo, as pessoas que dessa estratégia, elas acreditam que o outro tem a obrigação de saber. Então, são aquelas pessoas que não falam o que querem, não falam o que precisam, e vão estar sempre tendo a experiência recorrente de não ser atendidas naquilo que elas precisam, né? Que a gente, então, passa a partir de agora para o próximo estágio do desenvolvimento e como é que a dignidade e a mutualidade, a conexão mútua vão estar se dando, como ela pode estar sendo quebrada e quais estratégias de defesa a gente pode pensar para compreender as nossas defesas desenvolvidas a partir desse estágio, entre 8 meses e 2 anos e meio, quando a criança está repleta de impulsos e curiosidades para explorar o mundo. Ela está construindo a sua individualidade, ela está saindo de uma relação simbiótica, fusionada inicialmente, simbiótica, em seguida, para se descolando da mãe ela conquistar a sua individualidade, né, que é fundamental para todos nós adultos, termos a nossa individualidade, que aqui está diretamente relacionada com a dignidade, né? Então, ela vai estar começando a engatinhar, ela vai estar começando a andar e ela está se balizando a partir dos impulsos que vêm de dentro dela. Os impulsos de curiosidade, um impulso de querer explorar o mundo, os impulsos de querer experimentar o mundo a partir daquilo que vem de dentro dela, né? Não é mais a mãe que leva, o cuidador que leva, o pai que leva o brinquedo até ela, ela já pode andar até o brinquedo. E isso é uma conquista incrível, né, que todos nós passamos. E o grande problema, como é que vai estar se dando a conexão mútua e a dignidade aqui? À medida que os pais, os cuidadores, estejam presentes, apoiando, comemorando com a criança cada conquista. Muitas vezes a criança começa a andar e olha, engatinhar e olha para trás. É importante elas terem a segurança de que o seu cuidador está ali, apoiando, aplaudindo, curtindo, né? Participando, né, daquele momento ali na retaguarda porque ela está sendo o elemento principal de quem está sendo a dona dos próprios impulsos. E como é que essa dança, e é aqui que se faz a dança, né? O adulto abençoando, né, a criança nos seus voos pela casa.
Claro que quando houver uma situação de risco, tomada, tal, ele está ali também para proteger, mas está ali também para permitir, para apoiar que a criança faça os seus tão necessários voos pela casa, pelo ambiente. E como é que essa dança pode ser quebrada? Essa dança vai ser quebrada quando esse adulto toma os impulsos da criança, atropela os impulsos da criança, no fundo, manipula essa criança, impedindo que ela siga a partir dos seus próprios impulsos, seja impedindo, fazendo por ela, seja impedindo, freando ela, seja impedindo, empurrando ela a fazer mais do que ela está preparada para fazer. Seja também distraindo a criança nas suas emoções. Então, a criança está lá numa emoção de tristeza ou de raiva, chorando, e o adulto vem e vai distrair a criança para ela parar de chorar. Então, são atropelos numa mesma área, né? Um atropelando as tarefas, as atividades ou as emoções, mas, no fundo, são formas diferentes de atropelar a experiência da criança, o que significa para a criança a morte da sua individualidade, né? Essa manipulação dos adultos é ameaça de morte na individualidade da criança nessa fase onde o tema central é exatamente explorar os meus impulsos e curiosidade. Então, é interessante que nessa autonomia, a defesa da criança, seja do precoce, mudando de atividade não verbal, seja do tardio, mudando de atividade verbal, eles, os dois, vão proteger a dignidade, vão abrir mão da conexão com o outro. Tamanha importância da construção da individualidade, que se dá toda a base dessa construção nessa faixa etária. Então, ambos vão usar a mesma defesa de se esvaziar no contato com o outro para proteger a sua dignidade. Eles vão fazer isso de formas diferentes, mas a defesa é exatamente a estratégia básica é exatamente a mesma. A forma de executar, né, essa proteção é que vai ser diferente. Um vai mudar de atividade, é aquele que vai embora sem falar tchau, é aquele que a gente faz uma pergunta, ele responde andando. É aquele que não para e fica. Se ele parar, ele vai voar para pensamentos. Muitas vezes o TDAH vem de um desequilíbrio nessa fase. Então, é muito mais um treinamento a estar presente no meu centro, no contato com o outro, como base daquele sintoma, né, TDAH. E o tardio, ele vai se esvaziar e vai se preencher com uma série de atividades. Então, é aquela pessoa superativa que começa uma atividade, é aquele adulto que vai arrumar um armário, daqui a pouco está no celular, combinando de se encontrar com os amigos, daqui a pouco vai para a cozinha beber uma água, e lembra que gostaria de fazer um almoço mais caprichado naquele sábado, e aí começa a fazer o almoço, aí se lembra que tem um programa na televisão que ele gostaria de assistir. Então, aquela pessoa que não finaliza e que abre uma série de atividades ao mesmo tempo. O precoce, ele é aquele que gosta de ficar na frente da televisão só trocando o controle remoto, os canais no controle remoto, né? Ele não para em canto nenhum. O tardio, ele muda de atividade, ele tem mais condição de mudar também de foco a partir da fala. Então, ele muda de assunto, né? E ele tem essa capacidade, enquanto adulto, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O desafio dele é, obviamente, estar presente nele, sustentar a sua presença no contato com o outro e não se esvaziar. Né? Para isso, ele tem que desenvolver uma série de habilidades e concluir aquelas inúmeras atividades que ele tem a capacidade de iniciar. Então, aqui a gente vai passando para a próxima estrutura, que é a estrutura da vontade, uma linda estrutura, todas elas são lindas. Essa vai estar acontecendo entre 2 e 4 anos, onde a criança se encontra com muito mais força muscular. Ela tem muito mais domínio de novos movimentos e isso dá uma experiência de muita potência para ela. Ela está também desenvolvendo novas competências, ela já sabe se vestir, ela já sabe abotoar o botãozinho da roupa, ela sabe fazer uma série de coisas que até então ela não sabia.
e a sua experiência de potência. E ela tem nessa fase de idade um prazer enorme em ajudar o outro. Ela quer ajudar a mãe, ela quer ajudar o pai, ela quer ajudar a família, ela quer carregar, né, a mala, ela quer ajudar a lavar o prato, ela quer ajudar a secar a louça. Então, a dança entre a conexão e a dignidade aqui, entre a criança e o cuidador, vai estar sendo vivida à medida que a mãe, o pai, o cuidador permitam que ela ajude, mas ao mesmo tempo ajudem ela a regular a sua potência. Tem coisas que não é apropriado que a criança faça, né? Então, se ela quer ajudar a carregar a mala e a mala está pesada, não, meu filho, essa mala eu pego, que ela é pesada para você, você pode pegar a sua mochilinha e vamos seguir, né, dessa forma. Então, ajudar a regular a potência porque ela está extasiada com a descoberta da potência e ela acredita que ela pode tudo. E aqui é que mora o perigo, porque é quando se torna um adulto que não sabe falar não para o outro, né? E muitas vezes se torna, consequentemente, uma pessoa que vive uma sobrecarga, porque ela pega tudo que aparece na frente. E todas as tarefas que dão a ela, a essa pessoa, ela tende a pegar para si. Então, são pessoas que se tornam até com uma postura mais curvada, um ombro mais rodado, né, como se fossem aptos eternamente a receber, né, as tarefas colocadas sobre os ombros dela. Então, nessa dança da conexão e da dignidade, é importante que, fundamental, que os cuidadores ajudem a criança a regular essa potência de forma que ela desenvolva a habilidade de poder escolher, que é um grande tema dessa idade. E as pessoas que tiveram, não foram apoiadas, né, as crianças que não foram apoiadas nessa fase, a tudo isso que eu estou falando e a fazer escolhas, se tornam adultos com muita dificuldade de fazer escolhas, o que no nosso mundo é muito comum, né? Então, a partir do momento que ela aprende a regular a sua potência, ela vai ter condição de falar sim ou não a partir das suas escolhas, a partir do seu desejo, que muitas vezes é perdido nessa estrutura e ela possa lidar com as consequências das suas escolhas, sem necessariamente culpar nem a si, nem o outro. Isso seria um bom resultado consequente de uma dança bem vivida entre a dignidade de descobrir a sua própria potência, experimentar a sua própria potência, na conexão com o outro, o adulto, o cuidador, ajudando a criança a regular essa potência. É. Então, quando isso é quebrado, essa criança se torna, vai desenvolver quais estratégias? Ela vai pegar, abrir mão da sua dignidade numa primeira estratégia, né, do autossacrificante, para fazer tudo que o mundo demanda, né, que o outro demanda, que a relação demanda, que o chefe demanda, que a família demanda. E ela, no fundo, vai ter um orgulho desse sacrifício, porque, de fato, ela sacrifica a própria vida em função do outro. Já o tardio é o julgando, ele vai fazer as coisas, vai pegar as tarefas, vai fazer o trabalho do outro, mas não vai ter tanto orgulho disso. Mais do que isso, ele, diferente disso, ele vai fazer isso porque ele acha todo mundo incompetente. Então, enquanto que esse julgando tem uma tendência a julgar e a culpar o outro, o precoce vai ter uma tendência a se culpar. Então, essa estrutura, a estrutura da vontade, é uma estrutura muito presente, né, nas culturas ocidentais, muito pela interferência da religião, o cristianismo, o próprio judaísmo, islamismo, onde a culpabilização está muito presente. Então, a gente observa que, de uma forma geral, a estrutura da vontade é uma estrutura muito presente, e aqui no Brasil não é diferente. Então, eu diria assim, lançando um desafio para vocês, né? É, acho que aqui uma boa metade tem uma tendência mais a se culpar, e a outra boa metade vai ter uma tendência a culpar o outro, a julgar o outro. Então, cada um aqui que possa olhar para si, ver onde é que eu me identifico, onde é que eu me encaixo, né? Nessa estratégia aqui. Então, assim, a gente está passando da vontade para uma próxima estrutura, já
a quarta estrutura, né? O amor e sexualidade. A quinta estrutura, na verdade. O amor e sexualidade que vai se dar entre 3 e 6 anos, onde aqui o grande tema nessa faixa etária é a criança experimentar o próprio amor e, ao mesmo tempo, que ela vai estar, logo em seguida, né, dessa explosão amorosa, ela vai estar descobrindo os seus genitais. A tarefa aqui é integrar o amor à sua sexualidade. E a dança entre a dignidade de explorar esse tema e a conexão com o outro se dá a partir do adulto, do cuidador, estando presente, apoiando a criança de uma forma adequada, dando os limites adequados, apoiando a criança na sua dignidade de vivenciar, né, esses grandes temas para que ela possa integrar. E como é que isso pode ser quebrado? Essa dança entre dignidade de explorar o meu amor e a minha sexualidade na conexão com o outro pode ser quebrada. Isso vai acontecer quando os adultos, os cuidadores, superestimulam a criança nesse universo romântico hoje tão já estimulado pela Disney, não é? Pela tudo que a gente vê quando a gente abre as telas. Então, quando a criança ela recebe uma carga, né, do adulto, do cuidador, que vai para além daquela demanda dela, e ela é a princesinha do papai, é o príncipe da mamãe. Ela vai ter a experiência de que ele é amado, é amada a partir desse lugar. E muito facilmente é possível que ele se fixe, ou ela se fixe nessa forma romântica, né, de se colocar e de ver o mundo. E o tardio vai estar acontecendo, a quebra, né, e a pessoa indo para uma estratégia mais sedutora quando a criança é superestimulada de uma forma mais sexualizada, né? Seja desde muito cedo, o tipo de roupa, o tipo de dança, é o batonzinho, é o beijo na boca, né? Do papai na boca da criança, né? Dessa idade, da mamãe na boca do filho. É, é o orgulho do menino que quando ele está se explorando em termos né, da sua sexualidade, é o meu garoto, né? Enfim, a criança vai captando, né, o orgulho, o que o adulto vai depositando sobre a experiência natural dele e ela vai ficando fixada, né, nessa forma de estar no mundo. E aí, quando se tornam adultos, uma pessoa romântica, ela vai estar vendo o mundo de uma forma romântica, de uma forma estética. Eles acreditam em príncipes e princesas, acreditam em almas gêmeas, acreditam em final feliz. A questão é que eles não olham para a realidade da forma como ela se apresenta, né? E quando a vida se apresenta mais difícil, são pessoas muito vulneráveis à traumatização, porque elas veem o mundo de uma forma cor-de-rosa. E naquele cor-de-rosa do mundo deles não cabe, não existe uma série de coisas que fazem parte da vida, né? Já o sedutor é aquele que acredita em várias, ou aquela que acredita em várias possibilidades, acredita que busca uma boa química, são altamente intensos na sua sexualidade, a defesa, né, como forma de defesa, não consegue integrar o amor, né, na sua sexualidade, são muito mais pegadores. Eles são opostos nesse sentido e, ao mesmo tempo, eles se atraem. E ambos fazem uma propaganda enganosa, né? Enquanto que o romântico ele vai estar oferecendo sexo para obter o amor, o sedutor vai estar oferecendo amor para obter o sexo. Na relação, o romântico vai tender a ter um declínio na sua atividade sexual, porque o que eles gostam mesmo é de estar juntinho, é de estar perto, é do clima romântico. Isso já satisfaz a demanda deles. Já o sedutor, ele vai ter sempre uma demanda pela atividade sexual mais intensa, porque eles vivem o amor, recebem o amor e dão amor através do sexo. Então, muitas vezes eles chegam aqui no consultório falando, ela só quer, ele só quer transar.
né? Ou então ele ou ela chegam reclamando, ela, ele não quer transar, né? Então ambos se sentem não amados, né, a partir da perspectiva de cada um, romântica ou sedutora, e que o grande desafio aqui é integrar essas duas possibilidades no nosso centro, né? O amor e a sexualidade dentro de nós. E é muito importante que a gente possa também aqui decodificar, né, o que é que de fato está acontecendo. E aí agora a gente vai para a sexta posição, a sexta estrutura, que é a estrutura da opinião, que acontece entre 5 e 9 anos, e aqui a grande demanda, a grande produtividade da criança são as atividades intelectuais, as atividades cognitivas. Elas vão estar construindo opiniões, elas vão estar perguntando para ter elementos para ter construir a sua própria opinião, elas vão estar expressando as suas opiniões, e é muito importante na dança entre dignidade de ter a minha própria opinião, na conexão com o outro, o cuidador, e aqui pode ser o professor, pode ser serem outras pessoas para além do pai, mãe, cuidadores diretos, né? A criança ser apoiada, ela ter alguém interessado naquilo que ela está construindo, naquilo que ela está produzindo, naquilo que ela está expressando. Ela está sendo também corrigida quando for necessário, e até mesmo um adulto que tenha disponibilidade para convidar a criança para explorarem juntos aquele tema. Aqui, ela vai estar sendo encontrada na sua dignidade, numa conexão mútua, né, com o adulto que se estiver colocando dessa forma. Como é que essa dança pode ser quebrada? Quando esse adulto ele simplesmente não escuta a criança, não valoriza o que essa criança tem para falar, não, né, não está disponível para acompanhar a construção cognitiva daquela criança, nem a expressão daquela criança, ou quando tudo que essa criança fala é aplaudido, é um outro extremo, né? Quando nunca essa criança é corrigida, tudo que ela fala é maravilhoso. Então, ela vai estar desenvolvendo estratégias diferentes, né? Quando ela não é ouvida, não é apoiada, não é encontrada na construção e expressão das suas opiniões, ela vai desenvolver uma estratégia de defesa, onde ela vai insinuar não verbalmente. Então, vai se tornar aquele adulto que ele não expressa a opinião dele, ele pode ter ou pode até nem ter opinião dentro dele, e quando ele tem, mas não consegue expressar, ele faz caras e bocas para aquele que está expressando, mas ele não se coloca, né? Já o tardio, manifestando, é aquele que se agarra às opiniões e que tenta convencer a todo custo. É o bom vendedor, né? É o bom advogado, né? Que tenta desenvolver, convencer a todo custo a outra pessoa ou as outras pessoas de que a terem a mesma opinião que ele. É uma questão de vida ou morte. Então, o primeiro modelo, né, com aquele que nem tem opinião ou não consegue expressar, ele está abrindo mão da sua dignidade para ter a conexão que for possível com o outro. Já o manifestando, ele está abrindo mão da sua dignidade, ele está sustentando a sua dignidade, e a conexão aqui não é o mais importante, o que é importante é convencer o outro. Finalmente, a última estrutura dentro do modelo Body Dynamics é solidariedade e performance, que é desenvolvida entre 7 e 12 anos, onde a criança aqui já está em grandes grupos, pode ser na escola, pode ser no clube, pode ser no play, e o grande desafio é ele poder ser muito bom em algumas habilidades e, ao mesmo tempo, continuar pertencendo ao grupo, né? E aqui ele vai ter essa dança ou não, entre dignidade e conexão mútua, se expandindo não só para os cuidadores diretos, né, em casa, mas os professores, o técnico do clube e os próprios amigos também vão ter um peso muito grande, uma importância muito grande. A forma como a dinâmica daquele grupo vai estar acontecendo na formação, né, dessa habilidade, né, de conseguir integrar solidariedade e performance. E quando ele não tem essa experiência, né, de poder integrar essas duas coisas, ou seja, ele não pode ser muito bom porque o irmãozinho vai ficar triste, porque a amiguinha que não é tão boa vai ficar triste, porque é feio chamar atenção.
essa criança ela não vai conseguir lidar bem com sustentar, né, uma boa performance no trabalho, ou até desportivo, ou onde for na vida, porque o foco dela vai estar no outro. Então, ela vai tender a estar nivelando. Então, é aquele adulto, criança, ou adulto, vai levar para a vida adulta, que vai ter dificuldade de assumir ser bom em alguma coisa para não perder o seu pertencimento ao grupo, ao bando da a performance, pelo contrário, ele vai acreditar que ele só será amado se ele for o melhor. E não é uma questão de ser bom, é ser o melhor. O segundo lugar não existe, prata não existe, o que existe é o primeiro perdedor, né? Então, para ele, só cabe ser o melhor. Então, esse desequilíbrio, né, nessa integração entre solidariedade e performance vai estar se dando quando a criança tem a habilidade a chance de poder viver suas habilidades, ser bom naquilo que ele consegue ser bom e continuar pertencendo e viver a solidariedade dentro daquele grupo, né, de pertencimento. Então, aqui a gente fez um grande levantamento, né, sobre cada um, sobre o modelo, a partir do modelo Body Dynamic, cada uma dessas habilidades, cada uma, como que podem ser desenvolvidas, as defesas, os mecanismos de defesa, a partir desse desequilíbrio dessa dança que é tão fundamental entre dignidade e conexão mútua, que é tão determinante no desenvolvimento infantil, que é tão fundamental nas relações e que é um grande desafio para todos nós, adultos, mesmo aqueles que tiveram uma boa base nessa construção, né? Que tiveram a sorte e o privilégio de ter adultos que estão mais preparados, mais embasados, que foram encontrados, né, na sua infância, no seu desenvolvimento infantil, por adultos que também foram encontrados e que têm esses pilares mais desenvolvidos, todos serão desafiados nessa dança durante a vida, nas relações e nas diversas situações. Então, a gente vai estar. Gostaria de, antes de abrir para as perguntas, de falar que a gente está lançando a turma do Foundation, Body Dynamic Foundation Training, agora em 2025. Aí as vagas ainda estão abertas, temos vagas na turma ainda disponíveis. E nesse curso, nós vamos estar exatamente mergulhando em cada etapa do desenvolvimento e vendo as várias possibilidades em termos de defesas, em termos de recursos, em termos de origem, né, do que faz de uma forma mais aprofundada, aquelas defesas terem sido desenvolvidas, em termos da forma de falar, dos padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, de percepção, de expressão, característicos de cada uma dessas etapas. Além disso, a gente vai estar falando, explorando, experimentando diferentes habilidades do ego, que estão dentro de um outro modelo, dentro do sistema Body Dynamic, né, que foram mapeados pela Lisbeth e grupo que trabalhou com ela, de forma que a gente sabe exatamente que movimentos, o que propor para estarmos fortalecendo determinadas habilidades, como centramento, fronteiras, manejo das emoções, ground, teste de realidade, posicionamento, tudo isso a gente vai estar experimentando, não só aprendendo, mas vivenciando dentro do Foundation, e também a gente vai estar ensinando e praticando Body Knot, que é um instrumento incrível de comunicação e resolução de conflitos. Então, aqueles que tiverem interesse, podem entrar em contato com o Body Dynamic International Brasil. Aqui nessa tela a gente está, tem o contato, né, o e-mail, tem o telefone, e a gente está no Instagram semanalmente postando material sobre o Body Dynamic, que vocês todos serão muito bem-vindos a seguir, a acompanhar, a interagir, para que a gente possa cada vez mais fazer o Body Dynamic chegar a outras pessoas com a sua riqueza tão incrível, né? Levando a sua riqueza a cada vez mais novas pessoas ao longo
desse país, né? Então é isso. Eu vou agora parar a gravação que a gente vai abrir para as perguntas junto àqueles que estão aqui presentes nessa live nesse momento. Foi um grande prazer para todos e vou agora desligar a gravação. Até a próxima. E vamos ficar para perguntas.